aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Queridos irmãos e irmãs do Senhor, santo e abençoado dia de sábado, ainda vivendo as alegrias do dia de São José, ontem dia 19, dia que estivemos em comunidade, em nosso sítio São José, dia em que a nossa igreja particular de Niterói acolheu mais 4 novos diáconos transitórios e que agora iniciam a sua preparação para a ordenação sacerdotal e em breve, com a graça de Deus, mais 4 padres para a nossa igreja. Nesta manhã de sábado, nós estamos à beira do poço para vivermos este nosso momento de retiro quaresmal. E sabemos que muitos de nossos irmãos e irmãs que conosco vão vivendo e convivendo, passam assim como nós também por muitas tristezas, outros por tribulações, outros por dificuldades, perdemos entes queridos, pessoas amadas, nosso coração fica ferido, machucado, e por isso, à beira do poço, nós hoje, nesta manhã, queremos colocar cada sofrimento vivido, cada dor experimentada, pedindo e rogando a Deus nosso Senhor, que seja Ele o nosso consolo, seja Ele também a nossa força. Tomemos agora então Deus no centro de nossa vida, para junto com Ele vivermos nesta manhã mais um dia em nosso retiro quaresmal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa palavra hoje, do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Evangelho de São João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Ao ouvir essas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam: porventura Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, o povoado de Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam: nunca alguém falou assim. Replicaram os fariseus: vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são uns malditos. No entanto, um deles, Nicodemos, o mesmo que antes já havia conversado com Jesus, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam:
Tu também és da Galileia? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Cada um, então, após, voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando Deus quer nos dar a sua palavra, quando o Senhor quer nos comunicar a vida através dela, o Senhor cuida de deixar claro para nós todas as coisas. Porque Deus não é o Deus da dúvida. Nosso Deus não é o Deus da incerteza. Pelo contrário, nosso Deus é o Deus da clareza, nosso Deus é o Deus da certeza. E por isso, quando ao longo da Escritura nós vamos ouvindo a história do povo de Deus e dos principais personagens dessa história, por exemplo, Abraão, ou antes de Abraão, Noé, ou depois Moisés, ou ainda a Virgem Maria e São José, nós vamos encontrando um Deus que deixa claro para eles todas as coisas. É um Deus que trabalha com certezas e não com incertezas. É um Deus que trabalha com a clareza e não com as dúvidas. E por isso, no Evangelho de hoje, para este nosso dia de retiro quaresmal, o que nós devemos criar enquanto itinerário, a nossa resposta de vida ao propósito de Deus para nós, é justamente qual é a clareza que temos da nossa vocação, do nosso chamado, que clareza nós temos acerca de Deus, da fé, da religião, porque muitas vezes esta falta de clareza, ela nos coloca não em situações difíceis, mas em lados, em lugares, em proposições, em pensamentos que são discordantes dos pensamentos de Deus. E o Evangelho que hoje nós ouvimos para o nosso retiro e para estarmos aqui à beira do poço com Jesus, é um Evangelho que traz todas essas indicações, porque, por um lado, há aqueles que dizem verdadeiramente ele é um profeta, outros dizem ele é o Cristo, mas outros vêm e dizem não, ele não pode ser nenhum profeta e nem um Cristo. Ele não é da Galileia? Da Galileia não saem profetas, leiam as Escrituras. O Cristo, o Messias, deveria vir de Davi, de Belém. E por que será que essas pessoas não são capazes de ler a história de Jesus? Jesus era descendente de Davi. Jesus nasceu em Belém de Judá. Viveu na Galileia, viveu em Nazaré, mas o seu lugar de nascimento é ali, em Belém de Judá. E se isto não é suficiente para aqueles homens, o que então seria? Porque para outros bastava ouvir a voz e os ensinamentos para dizer: este é o Messias, este é o Cristo. Mas se outros querem provas, pesquise na vida daquela pessoa. Vá a fundo em sua história. Isso é importante para nós quando iniciamos um caminho com Jesus. É importante para nós porque muitas vezes nos prendemos, não é simplesmente a questão de detalhes, mas nos prendemos a justificativas muitas vezes erradas, outras vezes nos prendemos em conceitos trocados, outros ainda nos colocamos em fundamentalismos humanos, e não somos capazes de enxergar com clareza o que Deus quer. Por exemplo, Padre, me dê um exemplo. Eu vou usar um exemplo próximo a nós amanhã, quinto domingo da Quaresma. Nos preparamos para a tão comum, por exemplo, coleta feita em benefício
das obras sociais da igreja. No tempo da Quaresma, vivemos a campanha da fraternidade, este ano uma campanha ecumênica. Este ano, com situações que colocaram pessoas de um lado, pessoas de outro. Quando Deus vem para unir, pessoas querem se dividir, mas cada um com o seu ponto de vista. Mas muitos vão burburando e falando, não vou dar doação para a campanha. Não é escolha, é responsabilidade com a igreja. Até mesmo porque, por exemplo, nós na Arquidiocese de Niterói, quando colaboramos em nossas paróquias com a campanha da fraternidade, não é com a campanha, mas com a proposta da coleta que é feita neste tempo, 60% da arrecadação feita fica aqui na nossa arquidiocese, para ajudar as obras sociais arquidiocesanas, como, por exemplo, o orfanato, mantido pela igreja e cuidado pelas irmãs ali em Ititioca. Nós ajudamos a Escola São José, lá no Leprosário, com as irmãs que cuidam de lá, e muitas outras obras sociais. Também a Igreja do Brasil mantém projetos sociais com crianças, adolescentes, jovens. Então eu posso muitas vezes não concordar com aquele tema ou ficar confuso, mas outra coisa é o que é feito com aquilo que nós partilhamos com aqueles que mais necessitam. Isso é solidariedade. Então Deus quer clareza nas coisas e não confusão. Clareza não se vem quando se diz sobre A contra B. Clareza se tem quando se vê aquilo que se é, e não aquilo que eu cogito ser e aquilo que eu penso ser. Isso basta também como reflexão para as realidades do cotidiano de nossa vida, quando muitas vezes nos traímos, quando falamos de A, de B e de C. Quando julgamos, quando condenamos, quando caluniamos, quando difamamos, nós não estamos vendo com a clareza de Deus. E por isso o Evangelho de hoje é tão importante no final dessa semana, porque ela foi nos apontando inúmeras realidades da nossa vida que precisam ser vistas com clareza e de como elas devem impactar realidades de conversão que precisam existir em cada um de nós. Realidades de conversão que vão nos colocar diante daquilo que de fato é, na liberdade de Deus, a verdade. E por isso, a voz da verdade é a voz de Deus. E a voz de Deus trazida a nós por aquele que o Senhor constitui como pastor da igreja, o Papa Francisco. Se a voz de Deus não chega até nós por meio de uma ação direta de Deus, que é claro, Deus cuida de nos falar, e cuida de nos falar quando nós adentramos ao mistério de Cristo, cuida de nos falar quando percebemos as coisas de uma maneira não apenas mais simples, mas de uma maneira que nos coloca diante da realidade com abertura de coração. Porque assim Deus pode falar. Deus não fala num coração arrogante. Deus não fala num coração prepotente. Isso nós sabemos pelas Escrituras. Deus não fala por meio de um coração fechado, endurecido, amargurado, rancoroso. Neste coração Deus não fala, porque o coração de Deus não é assim. Deus só pode falar através de corações que são semelhantes ao seu. Deus só pode falar através de corações que se assemelham ao dele. E por isso disse Jesus: meu coração é manso e humilde. Manso e humilde. Por meio deste coração Deus fala. E por isso, quando ouvimos a voz dos santos,
Esta voz vem cheia de mansidão, cheia de humildade, mas não são vozes cheias de rancor, não, de ódio, divisão, amargura, prepotência. Esses corações não são como os corações de Deus. E por isso no Evangelho, os que têm coração simples como o do Senhor, diz, verdadeiramente este é o profeta. Ou ainda dizem, ele é o Cristo. Mas os corações endurecidos, rancorosos, soberbos, vaidosos, esses corações dizem, porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? Olha que conhecedor da Sagrada Escritura, conhecedor da verdade. E muitos são aqueles que não se importam com o caminho de conversão, mas se importam no caminho do julgamento e da condenação. E ainda, alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Tamanha é a incapacidade de se ter o coração de Cristo, de Deus em suas vidas, que não vão vendo diante de si mesmo, diante dos seus olhos, que Deus está ali, que Deus está sendo assim naquele momento para nos mostrar algo. O último versículo do Evangelho diz, cada um então voltou para a sua casa. Quando lia sobre este Evangelho para o nosso retiro, eu perguntava, Senhor, o que significa cada um voltou para a sua casa? Cada um voltou para a sua casa quer dizer terminou ali e voltou, retornou. E a palavra que Deus me dava é cada um volta para casa do jeito que quer. Do jeito que quer. E normalmente voltamos para casa sempre do mesmo jeito. Porque nós não estamos abertos a mudar. Nós não estamos abertos de verdade a nos converter. E por isso voltamos para casa do mesmo jeito. Aqueles que diziam, ele é o Cristo, ele é o profeta, esses voltaram para casa deste jeito. Mas os que diziam, ele não é, também voltaram para casa assim. Muitos são os católicos, que todos os dias voltam para a sua casa do mesmo jeito. Por quê? Porque não estão abertos, sensíveis a mudar. Não estão abertos e sensíveis a ter em si mesmo o mesmo coração de Cristo. E por isso não se convertem. Basta ver como muitas vezes as pessoas têm dificuldade em se converter, porque por mais que elas saibam que muitas vezes é errado o que faz, o que pensa, o que sente, não estão dispostas a pensar diferente, a sentir diferente. Estamos encerrando esta semana de retiro. Amanhã viveremos o 5º domingo já da Quaresma. E essa semana do deserto, nós somos chamados por Deus a contemplar nossas quedas e ver a mão de Deus a nos levantar. Mas quantas vezes você fez isso essa semana? Quantas vezes você partilhou com o seu irmão, com a sua irmã? Uma proposta no nosso retiro quaresmal foi esta, ter alguém que te ajudasse. Mas veja como é difícil para nós pedir esta ajuda espiritual de partilha sincera e perguntar, será que eu preciso mudar? Será que o que eu estou pensando, sentindo, muitas vezes falando, é o que eu deveria pensar, sentir e falar? Que bom que Deus nunca desiste de nós. Que bom que Deus nos compreende, age com paciência conosco.
Que bom que Ele nos permite o tempo para que em algum momento possamos mudar. Que hoje, sábado, nós nos encontraremos às 10 horas da manhã, para aqueles que puderem, através das redes sociais da Arquidiocese, na bênção do canteiro de obras da nova Catedral de Niterói. Uma obra de fé, de esperança e de caridade. Uma obra concebida por Deus, dada a nós através de Dom Carlos, hoje impetrada por nosso arcebispo Dom José, abençoada pelo Papa São João Paulo II, pelo Papa Francisco, obra que nós católicos somos responsáveis. E por isso nós, na comunidade católica Dom de Deus, em breve teremos um almoço beneficente à nossa nova catedral. Teremos hoje roda de família, momento especial de partilhar como família esta graça de vocação. Próxima semana teremos o nosso retiro de cura e você já pode fazer a sua inscrição através do nosso site. Mas até lá, meu amado, minha amada, se cuide. Até lá, meu amado, minha amada, faça ainda nesse tempo de quaresma não apenas um recolhimento espiritual, mas faça também um recolhimento social. Esteja em casa. Cuide de você. Cuide dos que você ama. Não se importa em fazer muita coisa, porque Deus dá tudo na medida certa para que nada nos falte. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que Ele nos acompanhe com a sua graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E às 15 horas eu estou com o nosso programa da Arquidiocese de Niterói, do setor de comunicação Niterói na Catedral, na Rádio Catedral. Convidamos você também a participar. Fiquem com Deus e até amanhã, domingo, dia do Senhor, iniciando nossa última semana em nosso retiro quaresmal.